Boa tarde a todos. É sempre uma alegria renovada, muita gratidão estarmos aqui reunidos, né, para mais uma tarde de reflexões, de estudos, de estreitamento de laços com os benfeitores espirituais responsáveis por nossa casa, com nossos mentores espirituais, com a equipe amorosa da Irmã Maria Angélica. E o tema que nos cabe hoje para a nossa reflexão da tarde é um tema que toca todos nós. Nós vamos tratar, como vocês viram ali no banner, né, sobre o dia de finados, sobre a celebração dos mortos. Então, para começar, nós vamos lembrar que finado quer dizer findo, acabado, morto, concluído. Essa é a tradução do termo finado. E a data é comemorada em muitos países. Ela tem origem religiosa e a celebração dos mortos está presente, como eu disse, em muitos lugares no planeta. Aqui no Brasil, o dia devotado à celebração de finados é o dia 2 de novembro. E todos os anos, a esta época do ano, nós trazemos o tema novamente. Para quê? Para que nós possamos lembrar, como espíritas, como é que funciona isso? O que vem a ser a morte, vida, morte, a melhor maneira de nós celebrarmos, homenagearmos os nossos queridos que partiram. Então, é um estudo que vai apenas refrescar em nós, pertinho dessa data aí, que traz um clamor geral na nossa sociedade. Qual é a visão da doutrina espírita? Qual é a visão de Jesus? Qual deve ser a nossa visão desse momento de celebração dos que partiram? Então, para nós começarmos a conversar um pouquinho, aqueles de nós que viemos da igreja tradicional, das religiões tradicionais, vamos chamar assim, ou mesmo observamos nas nossas famílias, é uma data que é comemorada não com alegria, mas com certa tristeza, não é verdade? Alguns de nós costumamos ir aos cemitérios, onde nossos queridos foram sepultados ou cremados, e lá levamos flores, acendemos velas, a igreja celebra missas fúnebres em louvor aos mortos. Então, é uma data que costuma trazer para os desavisados ou para aqueles que estão distantes do real significado da vida e da morte, um grande sofrimento, porque revivemos neste momento, nessas atitudes, nesses atos, um momento que foi um momento de dor, que foi um momento de separação momentânea, transitória, aparente, nós sabemos, nós espíritas, mas ainda assim um momento que nos marca na dor, na dificuldade, na saudade. Então, para que nós possamos relembrar, né, qual é a posição, a postura da doutrina, o que é que vai nos trazer alento neste momento das separações, que são muito doídas, sim, nós vamos lembrar um pouquinho alguns fundamentos da doutrina espírita que vão justamente propor uma ampliação do nosso olhar sobre o verdadeiro sentido da vida, da morte, do nascer, do morrer. Então, nós lembramos que na última ceia, Jesus nos garante, nos promete que enviaria no momento certo, adequado, quando estivéssemos um pouco mais amadurecidos, um Consolador, que viria em seu nome tirar os véus de muitas das verdades, de muitos dos ensinamentos que ele nos trouxera durante aqueles 3 anos em que esteve aqui conosco. Então, em meados do século XIX, nós temos o advento da doutrina espírita, que é justamente a chegada desse Consolador prometido, que é esse Consolador prometido, esse cristianismo redivivo. Então, a partir da palavra, do testemunho de diversos espíritos benfeitores, que vêm por via da mediunidade, lá no século XIX, nos informar acerca da realidade da vida,
acerca de tantas questões que vêm, tantos questionamentos que vêm perseguindo a humanidade ao longo dos tempos, e eles mesmos começam a se apresentar como as almas dos homens que viveram na Terra. Então, eles mesmos nos informam através dos médiuns naquele tempo, e Allan Kardec organiza, registra, codifica e transforma aquelas informações múltiplas, variadas, vindas através de diferentes médiuns em diferentes pontos, por diferentes espíritos. Ele organiza todo esse corpo doutrinário na doutrina espírita. Na publicação do Livro dos Espíritas, ele traz ali o apanhado das 1019 perguntas e respostas na sua versão final. Então, eles mesmos se apresentam, porque naquele tempo os médiuns, aqueles que ali estavam presenciando as manifestações, não faziam a menor ideia do que se tratava aquilo, de onde vinham aquelas informações, quem eram aquelas inteligências que estavam por trás daquelas comunicações inteligentes. E os próprios Espíritos nos dizem, nós somos as almas dos homens que viveram na Terra, trazendo, então, alguns dos fundamentos, como eu disse, da nossa doutrina libertadora, indicando, primeiramente, que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, o Senhor absoluto do universo. Informam também acerca da imortalidade da alma, atestam, testemunham a imortalidade da alma, a sobrevivência da alma à morte do corpo físico, não de modo abstrato, dogmático, como nós já conhecíamos intuitivamente, porque somos espíritos, encarnando, reencarnando, sabemos disso intuitivamente, mas não tínhamos essa noção estruturada, sistematizada, explicada, demonstrada do que sucede a essas almas nesse ir e vir depois da morte do corpo físico. Então, eles nos trazem essa certeza da imortalidade da alma e da lei de progresso, de que nós, almas agora encarnados, e os desencarnados também aqui presentes, estamos sujeitos a uma grande lei do progresso, criados todos simples e ignorantes por esse Criador, por essa inteligência suprema, temos como destinação a perfeição. Mas para sairmos dessa condição de simplicidade e ignorância e conquistarmos essa condição crística, podemos assim dizer, de perfeição, nós precisamos do mecanismo que a providência divina nos trouxe das encarnações sucessivas. Ou seja, é no nascer, experimentar diversas situações, diversas experiências na carne, desencarnar, voltar à pátria espiritual, nascer novamente, desencarnar, reencarnar, desencarnar, é nesse ir e vir que nós vamos experimentando e vamos aperfeiçoando e deixando desabrochar em nós as potências divinas que já estão em nós, em germem, como sementes, que precisam justamente do interrelacionamento espírito com espírito em diversas condições diferentes para deixarmos florescer em nós o que nós temos de melhor, que são as virtudes divinas. Imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, né? Porque eles mesmos nos trouxeram essa comunicação, atestaram para nós de modo muito claro. Nos trouxeram a pluralidade dos mundos habitados, dizendo que há um lugar para cada alma, para cada espírito, pelo universo, um local adequado à nossa condição, cada um terá uma morada para si no grande universo que é a casa do Pai. Jesus dissera, há muitas moradas na casa do Pai. Os Espíritos nos trazem no século XIX a pluralidade dos mundos habitados, nos explicando as diferentes categorias destes mundos, inerentes às diferentes condições dos espíritos que povoam o universo. Então, tudo o que Jesus nos trouxera há aproximadamente 2000 anos, os espíritos vêm ratificar, vêm explicar, ampliar o nosso entendimento, desmistificar. Trazem ainda
que Jesus é nosso modelo e guia, nosso guardião maior. Então, eles apresentam para nós Jesus como aquele Espírito para nós, humanidade encarnada e desencarnada na Terra, num desses mundos, né? Nessa pluralidade de mundos que existe no universo, somos espíritos que estamos sob a tutela amorosa de Jesus, nosso Mestre. Então, a partir desse conhecimento, nós começamos a pensar em tudo aquilo que a gente começou conversando aqui, né? Nesse ir e vir do espírito imortal, nós vamos convivendo com outros espíritos com o objetivo de estabelecer alianças de afeto ou até mesmo fortalecer alianças já estabelecidas em encarnações passadas. Muitas das vezes conseguimos ir a bons resultados, fortalecemos esses laços, criamos novos laços de afeto, eventualmente escorregamos ainda e criamos, nos conflitos inerentes aos relacionamentos, criamos grandes barreiras entre nós e aqueles que deveriam fazer parte da nossa parentela espiritual, porque todos aqueles que são colocados em nosso caminho, façam parte ou não da nossa parentela material, da nossa parentela física, da nossa família material, todos, o objetivo da providência é que todos venham a fazer parte da nossa parentela espiritual. Então, nesse ir e vir, quando um de nossos afetos, um desses nossos queridos que caminham conosco aqui durante uma encarnação, parte antes de nós, e isso é comum que aconteça, porque todos nós estamos chegando e partindo, o nosso coração fica cheio de dor. Vêm as saudades, as lágrimas, a insegurança. Tudo isso é natural. É natural que assim seja, mesmo para nós espíritas. Mas os espíritos benfeitores nos chamam à razão. Querem nos tirar dessa condição de sofrimento. Querem nos fazer, pelo entendimento do mecanismo da vida e da morte, nos fazer entender, trabalhar em nós, no nosso íntimo, no nosso coração, no nosso racional, a melhor maneira de lidar com essas supostas perdas. Podemos dizer que são perdas? Talvez temporárias. Perdas não é o melhor termo, com certeza. Então, eu trouxe aqui, para, por analogia, nós podermos entender a proposta da doutrina espírita, não só entender, porque muitos de nós, a nível de racionalização, já conhecemos, já entendemos, achamos que é exatamente assim, mas não conseguimos, muitas vezes, implantar isso em nós, partir da razão para o coração e transformar esse conhecimento em ação verdadeira, num trabalho de resgate próprio e de resgate daqueles que amamos, que partiram antes de nós. Então, eu trouxe um texto que está na internet, vocês já devem até conhecer, mas ele cai muito bem como uma analogia, por comparação a essa questão da morte, a essa separação dessa suposta e aparente perda dos entes queridos. Nós tiramos do site Momento Espírita, que é um site que publica algumas mensagens, alguns textos, e a equipe faz alguns comentários acerca do conteúdo do texto, mas lá não temos o autor. Então, eu não sei dizer a quem é atribuída essa mensagem. Se alguém depois souber, me diga no final, ok? Então, eu vou ler esse texto. São muitas folhas, porque a letra é desse tamanho.
Porque depois dos 35 anos a gente só enxerga do 22 para cima, né? Então, ele chama partidas e chegadas. Quando observamos da praia um veleiro afastar-se da costa, navegando o mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte certamente exclamará: já se foi. Terá sumido, evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não podemos ver, mas ele continua o mesmo. E talvez no exato momento em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além, em outro porto, a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos, já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas da mesma forma de que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico de que não mais necessita no outro lado. É assim que, no mesmo instante em que dizemos, já se foi, no mais além, alguém dirá feliz, já está chegando. Então, esse texto, ele traz para nós uma analogia muito interessante dessas chegadas e partidas, indicando para nós que essa condição da morte do corpo físico nada mais é, como diz o texto aqui, que o perecer de algo que é visível e palpável, mas de maneira alguma trata-se do fim, do finado, do morto, do concluído, do nada, do que já não existe. Nada disso. Trata-se apenas de duas faces da verdadeira vida, da vida no sentido macro. E aí nós vamos entendendo que nascer e morrer são apenas aspectos diferentes da vida do espírito imortal, na vida do espírito imortal. Mas aí nós voltamos aqui para a nossa realidade. Os espíritos entendem que não é fácil esse momento em que o veleiro está partindo, em que nós sabemos que daqui a pouco não vamos mais ver aquele querido. Mas eles nos alertam, nos ensinam, nos lembram de que nós podemos escolher e devemos escolher fortalecer os laços que temos entre esses queridos e nós. E que nós temos como fazer isso. Existe um meio, que é o meio mais eficaz. Podemos dizer que é o meio de nós mantermos próximos de nós, sentindo aquele amor, aquele carinho, aquele afeto, os nossos queridos que partiram. Que meio é esse? Que mecanismo é esse? Que instrumento é esse de que dispomos tão poderoso que, com certeza, quem já experimentou, já percebeu, já sentiu a força daquele amor, daquele querido que já não está presente fisicamente,
que chegou a outro porto e foi recebido em festa, com alegria, o veleiro chegou. Aqui está ele de volta. Essa ferramenta magnífica, poderosa, é o pensamento. O pensamento e a prece. Prece de esperança, prece da certeza do reencontro, porque essas idas e vindas são permanentes, constantes. Nós já fomos muitas vezes, já voltamos outras tantas. Iremos daqui a pouco. Espero que não tão daqui a pouco, né? Vamos esperar a tarde festiva, né, gente? Tem uma história que o Divaldo Franco conta, não sei se alguém já assistiu, quem assistiu às inúmeras palestras magníficas dele, né? E ele comenta de um caso, de um atendimento que ele fez, um atendimento fraterno com um médico, ou ele leu em algum lugar, eu não lembro bem como ele teve contato com essa situação. E o jardineiro de uma cidade, eu não sei se vocês já ouviram, é muito interessante. O jardineiro de uma cidade, por isso que eu me lembrei, porque a gente falou, essa eu não planejei, não. Eu falei de adiar, vamos adiar até a tarde festiva, pelo menos. Né? Esse jardineiro, ele começou a sentir umas dores, né? E foi ao médico. E quando ele chegou no médico, o médico pediu uns exames e tal, fez aquele exame clínico. Quando ele retornou, já com os exames, depois dos exames clínicos, o médico disse assim, olha só, o senhor está com câncer, precisa fazer uma cirurgia, é urgente, tem que ser já, porque se o senhor não fizer essa cirurgia já, vai morrer já. Aí o jardineiro disse assim, tudo bem, mas tem um problema. Nós estamos no final da primavera, daqui a pouco vem o verão, e eu preciso cuidar do jardim, dos jardins da cidade, pelos quais eu sou responsável, para que nós tenhamos sempre um jardim bonito, tratado, que as estações do ano não prejudiquem o nosso jardim. Então, eu vou ter que adiar um pouquinho, tá? Ok. Aí ele vai embora. Passados alguns meses, ele volta. Aí, quando o médico vê lá, antes do paciente entrar, ele vê a ficha, ele diz assim para a enfermeira, não, está errado, esse paciente aqui com certeza já desencarnou. Pode levar ele de volta, essa ficha para ser trocada. Aí ela diz, não, é ele mesmo que está aqui, é o jardineiro. Aí o jardineiro volta, ele vai lá e fala assim, mas como o senhor está, piorei um pouquinho. É claro, gente, isso assim é uma alegoria, né? Se estiver doente, vai para o médico e faz o que o médico mandar, não vai cuidar do jardim, não. Mas pode ir para a tarde festiva, pode ir. Né? Faz o exame no dia seguinte. É melhor na véspera, que no dia seguinte vai comer besteira aqui, vai dar tudo truncado, né? Aí o jardineiro foi, fez exame, aí de novo a mesma coisa. Não, mas agora vem o outono, eu tenho que preparar tudo para o inverno, porque o inverno mata as plantas, não sei o quê. Aí, passado um tempo, volta a fichinha. Não, tenho certeza que ele já desencarnou. Está errado isso. Rasga o meu diploma se for ele. Teve que rasgar o diploma porque era ele, que veio a desencarnar um tempo depois, é claro, né? Eu lembrei disso por causa vamos deixar para desencarnar daqui a pouco, né? Vamos esperar um pouquinho? Mas se chegar a hora, chegou. Não tem jeito, né? Então, o que os espíritos, fazendo um parênteses aqui importante, a doutrina espírita, de alguma forma, ela recrimina aquele que deseja, sim, ir ao túmulo visitar os despojos, porque o seu ente querido não está lá, os despojos do seu querido, para quem ainda é importante essa manifestação exterior de um sentimento que está aqui dentro? Não, os espíritos não recriminam. Eles só nos chamam a atenção para que aquele lugar, com certeza, não é um lugar onde nós temos as melhores recordações. Aquele lugar, ele não nos traz as melhores lembranças dos tempos vividos, não na nossa cultura, não é verdade? Porque há lugares em que essa data é celebrada com grandes festividades, com grande alegria, mas não aqui. Então, o que os espíritos nos dizem é que, porque uma das perguntas que Allan Kardec faz, inclusive no Livro dos Espíritos, acerca dessa questão da comemoração dos mortos,
é se os espíritos lá vão aos cemitérios quando a gente vai prestar-lhes homenagens. E a resposta dos benfeitores espirituais é: onde quer que você chame por um espírito querido, pelas vias dos sentimentos verdadeiros, daquele amor construído, edificado na afeição, no afeto, no carinho, na saudade também, ali estará aquele espírito, dizendo além, que então não precisa ser lá no cemitério. Naquele dia, muitos espíritos lá vão, porque muitos encarnados lá estão chamando por eles, prestando-lhes homenagens. Às vezes não estão nem chamando por eles, mas prestando-lhes homenagens. E toda vez que nós pensamos nesses queridos, esse nosso pensamento chega até eles, estejam eles em que condições estiverem. Pode ser que as condições atuais deles não lhes permitam vir até nós imediatamente. Mas uma coisa é certa, eles receberão o nosso carinho, a nossa vibração positiva, a nossa saudade alegre. É possível ter saudade alegre? Sim, é o quê? A lembrança, as memórias positivas das boas coisas vividas. Esse é o conselho dos espíritos para nós, que nós celebremos os nossos mortos, porque não há morte, só há vida, que nós celebremos esses nossos queridos que partiram, trazendo pensamentos positivos, lembranças positivas de momentos bons pelos quais passamos. Mas é claro, gente, que isso é um processo. No primeiro tempo, a saudade é muito doída, tanto para nós quanto para eles. Mas é possível que nós mudemos o rumo dessa saudade, as características dessa saudade. É a isso que os espíritos nos chamam. Outro meio de homenagearmos os nossos queridos que partiram é trabalharmos, cada um de nós, para sermos cada dia melhores, construindo esse homem de bem que já está em nós. Então, o nosso trabalho no bem, a nossa atitude positiva diante da vida, a nossa proximidade com os ensinamentos de Jesus, as nossas escolhas pautadas nos ensinamentos de Jesus, cada vez mais, são meios também de celebrarmos, de homenagearmos aqueles queridos que partiram. Se eles são espíritos que se encontram em situações e circunstâncias de dificuldades, essas atitudes positivas no bem também vão reverberar neles, também vão impulsionar neles a vontade de mudarem. E a gente, às vezes, ouve tanta coisa, né? A gente fica, assim, assolado, né? Por notícias negativas, por informações negativas, e esquece que Jesus é o nosso guardião. Lembram? Guia e modelo e guardião. Que ele prometeu que estaria sempre conosco, e os espíritos confirmaram isso no século XIX. Então, nós não estamos sozinhos. Aliás, a próxima mensagem psicografada é exatamente isso, não estamos sós, não há ninguém que esteja sozinho, ninguém. Então, nós vamos treinando, é isso a que nos chamam os espíritos, vamos treinando a nos libertarmos de toda essa tradição pesada, de toda essa visão da morte negativa, triste, enlutada, para substituir, ressignificar a morte e as homenagens aos nossos queridos que partiram. É claro, a gente sempre repete que é um processo. Ninguém se angustie por estar nessa ou naquela condição no momento. Mas, com certeza, todos aqueles que já chegamos aqui e vivenciamos essas experiências, já percebemos o quanto a doutrina, o quanto Jesus, o quanto Maria de Nazaré tem o poder de desoprimir um coração sofrido pela partida de um querido, principalmente quando é uma partida na ordem
inversa do nosso ponto de vista da vida material, não é verdade? Quando um pai entrega seu filho de volta às mãos do Pai Celestial, né? Usando uma imagem, né? Quando um filho retorna à pátria espiritual antes dos seus pais. Para nós, essa é a ordem inversa, não é? E nós não estamos prontos para isso. Pensamos que não estamos prontos. Mas quando vem aquele golpe que a gente pensa que não vai nunca mais levantar. Mas aí a gente lembra de Jesus. Aí um amigo nos traz à casa de Maria Angélica. Aí uma mão amiga nos acolhe e nos recebe. Aí é uma palavra, é uma ação, um convite para trabalhar no bem, para vincular-se às colunas de Jesus, para vir secar as lágrimas, aplacar a fome de quem tem fome material, para quem tem fome espiritual. E nessa troca, nós vamos, sem nem mesmo perceber de modo imediato, nós vamos começando a trabalhar essa dor em nós, a ressignificar essa dor, como nós colocamos aqui. É a palavra da moda, né? É resiliência e ressignificação. Mas trata-se disso. Doutrina espírita é ressignificação, é resiliência, é confiança, é esperança. Jesus é isso, tudo isso. Então, nós temos, assim, várias dicas desses amigos que têm por objetivo nos aliviar o coração que sofre. E, como eu disse, eles não nos impedem. Ninguém se sinta mal se ainda tem vontade de ir lá visitar a sepultura de um querido que partiu. Não se sinta culpado, mas pense antes, será que não existe algum meio que me deixe mais feliz, mais leve, que alimente essa saudade positiva? Será que não existe algum meio que vai tornar também esse meu querido mais leve, mais feliz, e que vai inspirar nele também uma saudade menos doída, mais positiva, que daqui a pouco a gente nem percebe mais como saudade, que a gente percebe apenas como aquela vontade do reencontro? Porque outra coisa é certa e deve também nos alimentar o espírito, é a certeza do reencontro. Porque todos nós reencontraremos no momento oportuno, no melhor momento, no mais adequado, os nossos afetos. Reencontraremos no plano espiritual ou mesmo de volta no plano material. Então, aqueles espíritos com quem mais nos afinizamos, aquela pessoa que a gente entra na nossa vida, a gente vê assim, nossa, parece que eu conheço você há tanto tempo, acabei de te conhecer, mas parece que a gente conhece, né? Quem é espírita sabe disso. É um reencontro de almas queridas. Tem também aquela outra, não tem? Eu sempre conto, né? A gente tem que aprender com a doutrina, de um companheiro muito querido aqui da casa de Maria Angélica, com quem eu trabalhei muitos anos. E quando eu cheguei aqui, logo que eu cheguei, eu fui trabalhar com ele. E ele era muito sério, muito sisudo, nosso querido Carlos Carvalho, muitos aqui conhecem. Eu trabalhei muitos anos com ele. Mas logo que eu cheguei, ele muito sério, muito comprometido, né? Muito comprometido, um trabalhador assim de primeira hora, da última hora. E eu não gostei do jeito dele. Eu não me sentia à vontade com aquele rigor dele. Aquilo me incomodava muito. E aí eu não me sentia bem com ele, eu não me sentia à vontade. Mas era incrível, eu tinha acabado de chegar na casa, comecei a ouvir, vem trabalhar na seara do mestre, e eu me deu aquela vontade, né? Que me despertar, né? A gente vem pela dor ou pelo amor, né? Então, quando a gente vem pela dor, corre para pegar logo aquela charrua inchada e vai trabalhar. Aí todos os meus trabalhos, todos, paravam nele. Um dia me chamaram para colaborar nos cursos doutrinários. Ele era o responsável, ele era o coordenador.
Passado um tempo, vamos montar uma reunião às 3h30? Era só recreio na época, né? Vamos começar uma reunião à tarde? Não tínhamos reunião pública à tarde. Vamos às 3h30. Cristina, você quer participar da equipe do colete vermelho? Que não tinha ainda colete vermelho. Quer participar da equipe de acolhimento da reunião? Quero. Então tá, então vamos fazer o seguinte, nós estamos formando lá a equipe. O responsável pela reunião é o Carlos Carvalho. A equipe é você, Rosemarie e o Carlos. Falei, ok. Lá fui eu, né? Mas sempre com aquele incômodo. Mesa mediúnica, agora você foi convidada para ir para a reunião mediúnica. Vai lá para a mesa da reunião mediúnica, aí o responsável diz, você vai para a sala tal. Quando eu chego na sala tal, quem é o responsável pela sala tal? Eu já devia ter desconfiado, né? Que eu estava devendo muito para aquele espírito. Aí eu continuei com aquele, mas fui trabalhando aquela coisa da ressignificação, do exercício antecedendo a espontaneidade, né? Então, eu me obrigava, né? A gente lê aquelas coisas bonitas, né? Você vai abafando aquela coisa negativa em você. Aquele homem velho, você vai estrangulando aquele homem velho. Mas não adiantava. Aí, um dia, para meu desespero, ali foi a gota d'água. Ali foi a mão de Jesus na minha direção. Um dia, ele virou-se para mim e falou assim, eu tenho que te dizer uma coisa, meus alunos até sabem dessa, eu sempre conto. Eu tenho que te dizer uma coisa, o meu mentor tem uma afinidade com o seu mentor, mas é incrível. Gente, eu fiquei com tanta vergonha de mim, fiquei com tanta vergonha, mas foi nesse momento, sabe o cair em si, do filho pródigo? Sabe o cair na terra cego, de Paulo de Tarso? A gente tem esses momentos na nossa vida o tempo todo. Esse foi o meu cair em si em relação a esse meu companheiro querido. Depois eu abri meu coração de tal forma que nós viramos parceiros de trabalho e não mais uma adversária e alguém me estendendo a mão, porque era o que acontecia. Então, a doutrina espírita é a doutrina da ressignificação. Vejam bem, os espíritos de luz colocaram essa pessoa no meu caminho para me dar uma oportunidade abençoada. E eu quase fiz, está na próxima mensagem também, eu quase fiz, como aqueles viajantes de Emaús, semana que vem vocês vão ouvir isso, que Jesus apareceu para ajudá-los, eles sequer reconheceram Jesus. Eu quase dei as costas. Então, a proposta dos espíritos para nós, em relação à morte e à vida, é ressignificar, é repensar, é enxergar além, é acabar com aqueles medos que estão vinculados diretamente às nossas formações, vinculadas às igrejas tradicionais lá atrás. Aqueles medos, está relacionado também esse medo ao instinto de preservação tão importante em desequilíbrio. Então, que nós possamos ressignificar isso tudo. Estou com dificuldade, estou sofrendo muito, aquela saudade bateu essa semana. Vem para a casa de Maria Angélica, interna aqui. Vem buscar a mão amiga do Carlos na tua direção. E, às vezes, a gente entra, quem vai atender a gente no atendimento fraterno é alguém que a gente não simpatiza muito, a gente ainda está nesse nível. Então, abre, ressignifica, bota dentro de si. Eu sabia tudo, eu era estudiosa, sabia tudo de cor. Só não sabia os números das questões, mas se me perguntasse, lindo, falava, mas eu não conseguia ter o sentimento verdadeiro com ele, para com ele. Por alguma razão, eu tinha um sentimento negativo em relação, não quero nem saber o que foi. Mas ele já tinha caminhado para frente, eu ainda estava parada lá atrás. Quando aquilo caiu, quando ele usou os mentores, aí foi golpe baixo. O meu mentor tem uma afinidade com o seu mentor. Eu fiquei com muita vergonha, mas foi o que me acendeu a vontade de mudar. Então, Leon Denis também, no seu livro, Depois da Morte, que é um belíssimo livro, é uma filosofia de vida, uma proposta filosófica para encararmos a morte, ele diz para nós assim, digamos adeus às teorias que fazem da morte a porta do nada, ou o prelúdio de castigos intermináveis. Adeus sombrios fantasmas da teologia, adeus dogmas medonhos, sentenças inexoráveis, suplícios infernais. Chegou a vez da esperança e da vida eterna. Não mais há trevas, porém sim luz deslumbrante que surge dos túmulos.
O Espírito, depois de completar a sua obra, lança-se a uma vida mais elevada, e nós temos dificuldade de entender isso, que a morte é, na verdade, uma libertação para o Espírito. A morte pelas vias naturais, sejam as doenças, seja a porta de saída que for, é uma libertação para o Espírito. Acabou a sua tarefa aqui, é hora de ascender, é hora de seguir, é hora de permanecer caminhando na direção da perfeição. O Espírito, depois de completar a sua obra, lança-se a uma vida mais elevada, para essa vida espiritual que sucede à vida corpórea, como o dia sucede à noite. Assim se distingue cada uma de nossas encarnações. Ou seja, passamos por aqui, agregamos alguma coisa e partimos para o plano espiritual para seguir na nossa caminhada. É claro que não vamos dar um salto quântico, vamos permanecer exatamente como somos, mas já com aquela bagagem que o navio carrega, lembram? Já carregando a nossa bagagem e nos despojando de preferência daquilo que não é bom, daqueles pesos que não são bons. Firmes nestes princípios, não temeremos a morte. Não mais haverá motivo para receio, para lágrimas, cerimônias sinistras e cantos lúgubres. Os nossos funerais tornar-se-ão uma festa pela qual celebraremos a libertação da alma, a sua volta à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Então, amigos, para encerrar aqui a nossa reflexão, para nós levarmos para a nossa casa essa injeção de ânimo que a doutrina espírita nos traz sempre, de esperança, de luz, de secar lágrimas, de abraçar os que sofrem, de sustentar o que está caído, nós possamos sempre, ao nos despedirmos daqueles que partirem antes de nós, ao invés de dizer adeus, dizer até breve. Onde o barco chegar, muitos felizes te receberão com um sorriso e em festa. E eu por aqui fico, aguardando o meu tempo e cumprindo a minha jornada da melhor maneira possível. Graças a Deus.